Como ser luz em meio às trevas? Essa é a maior dificuldade hoje que o jovem cristão enfrenta em meio a tantas dificuldades, tanta turbulência, tantos problemas na sociedade, tantos problemas espalhados pelo mundo, que fica difícil para a gente poder ser sal da terra e luz do mundo ainda nesse tempo, ainda nessa geração. Esse é o Devocional da Perseverança, que já está no ar a partir de agora, e o nosso tema de hoje será como ser luz em meio às trevas. E nesse primeiro dia, você foi chamado para brilhar. Por isso eu vou sempre te perguntar, você tem 5 minutos do seu tempo para Deus? Então, fica nessa mensagem aqui até o final. Bom dia, família, que nada neste mundo nos separe do amor de Deus, nem tribulação, angústia, perseguição ou fome. Mas em tudo isso, sejamos mais do que vencedores. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, diz assim o texto: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido, em um mundo cheio de escuridão, onde os valores se distorcem e o certo se torna errado, você já percebeu isso? Que o certo está se tornando errado? Jesus, ele vem nos lembrar de quem realmente somos. Cuidado com a sedução que este mundo te envolve. Cuidado com os prazeres que este mundo te apresenta. Cuidado com a escuridão e as trevas que você vai achar normal a partir de hoje. Coisas terríveis estão acontecendo e as pessoas estão achando normal. E isso não é bom. Pode ser comum, mas normal não é. Está sendo tão comum tantas coisas ruins acontecerem que as pessoas estão ficando anestesiadas. Elas não sentem mais emoção nenhuma, nem ficam espantados com nada do que vê ou ouve na internet ou na televisão. Cuidado com isso, meu querido, porque Deus te convida para ser luz. Nossa vida, ela deve refletir a verdade e o amor de Cristo. A nossa vida deve fazer a diferença nessa terra. Assim como uma cidade iluminada à noite pode ser vista de longe, do alto, lá de cima, nossa fé também deve ser visível através das nossas atitudes. Que as pessoas olhem para você e digam: és realmente uma mulher e um homem de fé. Eu quero também ter isso para mim. Eu quero também aprender a fazer a diferença. Palavras e amor ao próximo também fará você ser luz em meio a essas trevas. Nós não fomos chamados para nos esconder. Não fomos chamados para nos obstruir, para ficarmos escondidos, e sim para iluminar o caminho para aqueles que ainda estão na escuridão, do medo, da ansiedade, da depressão, da angústia, e eles encontrem assim a luz que vem do próprio Cristo. Por isso vamos rezar assim hoje: Senhor, ajuda-me a ser luz onde quer que eu vá, que minhas orações e palavras reflitam o teu amor e a tua verdade. Não me deixes apagar minha fé por medo ou conformismo, que eu brilhe para a tua glória. Amém. Neste dia de hoje, demonstre a luz de Cristo através de um pequeno gesto de bondade, um sorriso, uma palavra de ânimo ou um ato de generosidade. Assim, nós aprenderemos a fazermos a diferença em um mundo tão cheio de trevas, tão cheio de dificuldade, tão cheio de mágoas. Hoje vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim o texto: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu querido, esse é o Devocional da Perseverança, que já está no seu 2º dia, e o nosso subtema de hoje é: não se molde a este mundo. Por quê? Porque o mundo, ele quer nos moldar à sua imagem. Nós acabamos nos deixando levar por tudo aquilo que vemos neste mundo. Acabamos adquirindo hábitos, adquirindo ações, praticando algumas ações, realizando alguns feitos em que este mundo nos impõe. Mas Deus nos chama para sermos diferentes.
e não ser moldado por este mundo. O cristão, ele não deve seguir o fluxo, não deve seguir a manada, não deve seguir a multidão, e sim seguir a palavra de Deus. O cristão, ele deve ir contra a correnteza quando for necessário. Tá todo mundo indo para o lado, você sente e percebe que não é o lado de Deus, que não é o lado da luz, é o lado das trevas, da destruição e do medo, e que pode levar à morte e à destruição do seu corpo ou da sua alma. E você vai remar ao contrário, mesmo que todas as pessoas digam que você está louco, ou então que você não percebeu ainda. Nade, reme contra essa correnteza quando for necessário. Isso significa que você deve pensar, falar e agir de maneira alinhada com a palavra de Deus, mesmo que isso nos torne estranhos. As pessoas olhem para você e não te conheçam mais. Por quê? Porque agora você é cristão, você é de Deus. Aos olhos do mundo você pode parecer estranho, mas aos olhos de Deus você é uma joia lapidada no coração dele. Não nos conformemos, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Por isso vamos juntos rezar. Pai, renova minha mente todos os dias para que eu não me conforme com este mundo. Dá-me coragem para viver de acordo com a tua vontade, mesmo quando isso for tão difícil. Eu quero ser um reflexo teu, não uma cópia deste mundo. Tudo isso eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Neste dia de hoje, eu quero que você reflita sobre um hábito ou um pensamento que o mundo impôs dentro de você e peça a Deus para renová-lo conforme a sua vontade. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 5, versículo 16. Diz assim o texto: Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido, ser luz não significa apenas falar sobre Jesus, mas viver como Jesus, imitar a Jesus em tudo. Que o seu estilo de vida, sua lifestyle, para os mais jovens, seja imitar Jesus em tudo. Estilo de vida seu for igual ao estilo de vida de Jesus, você vai refletir paz, amor e muita alegria. As suas atitudes, o seu caráter e a sua forma de tratar as pessoas são testemunhos vivos da presença de Deus em sua vida. Parou para prestar atenção no que eu disse? Quando você muda suas atitudes, a maneira como você conversa com as pessoas, a maneira como você se comporta nos lugares, a maneira como você se veste, a maneira como você fala, pode transmitir luz às outras pessoas. Afinal de contas, existem pessoas que nunca vão ler a Bíblia. A única Bíblia que ela vai ler é você mesmo. Então, torne-se uma epístola viva, como diz o apóstolo Paulo. Torne-se uma epístola viva significa que viva aquilo que você prega. Passe a agir de acordo com o que você prega, de acordo com o que você fala. Você prega o amor, você prega a humildade, você prega a caridade, você prega o evangelho. Viva de acordo com o que você prega. Entende isso ou não? Muitas vezes o melhor sermão que você pode pregar a alguém é a maneira como você ama, a maneira como você perdoa e a maneira como você serve aos outros. Reitero, às vezes uma palavra sua pode converter alguém para Jesus, pode, mas o seu comportamento, mas o seu testemunho é que vai arrastar as pessoas para Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Quando vivemos de forma diferente, as pessoas ao nosso redor, elas percebem e começam a glorificar a Deus. Elas começam a olhar para você e dizer: eu quero ser como essa pessoa, eu quero me comportar como essa pessoa, eu quero entender a Deus como essa pessoa entende, eu quero viver essa intimidade com Deus como essa pessoa vive. Isso será muito bom tanto para você como as pessoas que estão ao seu redor. Você faz a diferença
só porque você mudou seus comportamentos diante do mundo, diante das circunstâncias. Vamos orar assim. Senhor, que minhas ações falem mais alto que minhas palavras. Ajude-me a ser um testemunho vivo do teu amor e da tua graça, que eu possa impactar vidas ao meu redor para a tua glória. Amém. Neste dia de hoje, escolha ajudar alguém sem esperar nada em troca. Pode ser um colega de trabalho, um vizinho ou até um desconhecido. O texto que vamos ler hoje será de João, capítulo 15, versículo 18, diz assim o texto. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido, viver como cristão muitas vezes significa enfrentar críticas, e enfrentar dificuldades. Não se preocupe, crítica é para te construir mesmo. E outra coisa, quem te critica demais, ou você está fazendo alguma coisa muito errada, ou então essa pessoa está querendo ser você, fazer o que você faz, ou ter o que você tem. Aprenda logo isso. Pessoas te criticam com zombarias e até com rejeição. Estes são os sinais que podem estar acontecendo. Portanto, Jesus nos alertou sobre isso. Mas nós não devemos ter medo. Medo das críticas, medo da zombaria ou da rejeição. A maior prova de que estamos no caminho certo é quando o mundo nos vê como diferentes. Quando você perceber que as pessoas te criticam, mesmo você fazendo o que é certo, não desista e nem tenha medo. É sinal de que você está no caminho certo. Se não te jogarem pedra, se não te criticarem por as coisas boas que você faz, significa que você está no caminho errado. Vai ter que ter crítica. Vai ter que ter apontamento de erros e de falhas. É porque você está no caminho certo. Não tenha vergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que crêem. Vamos rezar assim. Pai, fortalece-me para que eu não tenha medo de ser diferente. Quando vierem as críticas, as rejeições, lembra-me de que eu pertenço a Ti e de que vale a pena viver para a Tua glória. Tudo isso eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Neste dia de hoje, compartilhe sua fé com alguém de maneira natural. Pode ser contando o seu testemunho, oferecendo uma palavra de encorajamento ou convidando alguém para conhecer mais sobre Jesus. Fale hoje de Jesus para as pessoas, seja pessoalmente ou então nas suas redes sociais. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz assim o texto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O nosso chamado não é apenas dentro da igreja, entenda isso. O nosso chamado vai além dos muros da igreja, do templo. Mas em tudo o que nós formos fazer, tudo o que fazemos, seja no nosso trabalho, seja nos estudos, na família, na rua, entre os amigos e até nos momentos de lazer. Entenda isso. Até mesmo nos momentos de lazer, nós devemos refletir a glória de Deus. Tudo o que você for fazer, os aplausos que você for receber, os elogios que você for receber, as críticas que você receber, você deve ver e manifestar a glória de Deus em tudo isso. Afinal de contas, o cristão, ele não tem uma vida dupla. Cristão não tem vida dupla. Sua fé deve ser visível todos os dias. Você não vai viver duas caras. Você não vai viver uma vida dupla. Você não vai viver uma vida de dupla personalidade. De dia de um jeito, de tarde de outro e à noite de outro. Você é cristão, então viva para a glória de Deus, manifestada o tempo todo, todos os dias. Quando fazemos tudo para a glória de Deus, nossas vidas se tornam um testemunho poderoso do seu amor
e um testemunho poderoso do seu poder, tanto na nossa vida, como na vida de quem está nos acompanhando, de quem nos está testemunhando junto conosco, tá? Vamos rezar assim. Senhor, ajuda-me a viver para a Tua glória em cada área da minha vida. Que eu não seja luz apenas dentro da igreja, mas em todo lugar. Que minhas atitudes honrem o Teu nome e atraiam outros para Ti. Tudo isso eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Neste dia de hoje, antes de você tomar qualquer decisão, pergunte-se: isso vai glorificar a Deus? Isso é para a glória de Deus? Que essa pergunta guie suas ações e as suas escolhas em todo este dia de hoje. Você só não pode se esquecer que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós, porque família é dom de Deus. Para você ser boca de Deus nesse tempo, nessa geração, compartilhe essa mensagem em todos os teus grupos do WhatsApp. Vamos juntos salvar vidas por o Evangelho de Jesus. Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Para quem sempre fica na mensagem até o final, você vai ser luz do mundo de tal maneira que as pessoas não vão mais te reconhecer, porque você andará na luz e não nas trevas. Tudo isso para a glória de Deus. Amém.